Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti I Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachacha Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Hoje vamos fazer uma conversa, uma conversa transcendental nas palavras de Srila Prabhupada, onde estamos aqui falando do tópico, conhecendo assim Krishna como ele é. Então Prabhupada, ele, em primeiro lugar, ele diz que nós não necessitamos de nenhuma qualificação assim elevada para oferecer preces à suprema personalidade de Deus. Qualquer que seja a nossa posição social ou intelectual, podemos oferecer orações. Então não temos de ser assim muito eruditos ou instruídos, nem temos de apresentar as nossas preces com palavras meticulosamente selecionadas, ou poéticas, retóricas, ou metafóricas. De nada disso há necessidade, embora seja muito bom se houver. De modo que temos simplesmente que expressar os nossos sentimentos quando formos orar para Deus, colocar mais o coração, a devoção. Mas para podermos fazer isso adequadamente, temos que ter conhecimento da nossa posição em relação a Deus. E uma vez que tenhamos o conhecimento da nossa posição, podemos expressar sincera e automaticamente os nossos sentimentos. Porque quando a pessoa ela não sabe quem é Deus, quando ela vai orar para Krishna, ou se ela não sabe que Krishna é Deus, então a oração dela não fica assim direcionada sentimentalmente. Então a coisa mais importante inicialmente é conhecer Krishna como ele é. Ciente disso, as nossas preces, o nosso estudo, a nossa oração, tudo vai ser assim bem eficiente dentro da proposta do coração devocional. Podemos perguntar então qual é a nossa posição. E isto foi ensinado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que em sua prece, ele nos ensina como orar. No quarto verso do Shikshastaka, a posição que devemos ter em relação a Deus quando vamos orar. Então, Chaitanya Mahaprabhu disse: ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejos de acumular riquezas, nem desejo desfrutar de belas mulheres, nem desejo seguidores. O que desejo apenas é poder estar a vosso serviço devocional, sem causa na minha vida, nascimento após nascimento. Esse tipo de prece que o Senhor Krishna Chaitanya está nos ensinando de uma forma mais humilde, quando oramos para Deus com amor, com sentimento, não estamos assim desejosos de pedir riquezas, nem desfrutar de nada dessa vida, nem queremos ter fama ou seguidores. Pedimos apenas para Krishna mais serviço devocional, sem causa, serviço incondicional. Nem assim pedimos para Krishna para voltar para o mundo espiritual, mas falamos que, assim, por favor, não importa quantas vezes eu voltar para esse mundo material ou ficar aqui, me ocupa em seu serviço devocional. Porque quando Krishna ele te ocupa em serviço devocional, então a alma, estando situada na sua posição real de intercâmbio com Krishna, automaticamente fica feliz, fica em paz. De modo que o serviço devocional é a maior riqueza, a maior fama que um devoto pode ter dentro assim, de uma hierarquia superior de outros seres, além aqui dos terráqueos, é quando eles observam que um ser humano está ocupado no serviço a Krishna assim, de uma forma completamente pura, completamente sem intenções materiais. As pessoas às vezes não podem compreender a posição da alma quando ela está realmente rendida a Deus, porque os valores do mundo interferem muito no raciocínio dessa compreensão. Então o Senhor Chaitanya aqui ele deu o exemplo perfeito, porque se Krishna é todo poderoso e está controlando tudo, então ser um servo desse ser supremo é a maravilha das maravilhas. E Prabhupada fala que nesta prece a palavra Jagadisha significa o Senhor do universo. Essa palavra Jagat significa universo e Isha significa Senhor. Quer sejamos hindus, muçulmanos, cristãos, assim, qualquer coisa dentro daquilo que se chama religião, devemos admitir que esse universo ele tem um controlador supremo. Alguém que tenha fé em Deus
não pode negar isto, independentemente da religião que ele tenha, né? Devíamos ter essa convicção de que o nosso Pai Supremo é Jagadisha, ou o Senhor do universo inteiro, de modo que só o Senhor Jagadisha está controlando tudo. Todas as outras pessoas, incluindo, né, os semideuses, são controladas por Deus. Contudo, os ateus, eles não gostam deste termo, né, Senhor do universo, porque eles gostam de pensar que estão controlando tudo. Mas, na verdade, este não é o caso. Todos os seres no mundo material estão sujeitos aos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Mas o Senhor Supremo, Krishna, está sempre assim, acima desses modos, porque ele controla esses modos. Krishna está dizendo isso no Bhagavad Gita, que no verso 13 do capítulo 7, onde ele diz: iludidos pelos 3 modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou além desses modos e sou inesgotável. Krishna diz isso a Arjuna, né? Que o mundo inteiro não conhece a ele porque está todo mundo iludido. Então o Brahma Samhita também está nos informando a respeito de Jagadisha, o Supremo. Nesta obra, o Brahma Samhita, o Senhor Brahma diz que o controlador supremo é o próprio Senhor Krishna. Ele diz: Ishvara Parama Krishna. Essa palavra Ishvara significa o controlador, e a palavra Parama significa o Supremo. E dentro dos devidos limites, todos nós somos controladores até um certo ponto. E se não temos nada para controlar, às vezes assim, vamos possuir um cão ou um gato para poder dizer assim: meu querido cachorro, venha cá, por favor. Desse modo podemos pensar que somos, né, controladores. Porém, às vezes os papéis se invertem e vamos descobrir que o cão é que controla o dono. Isso acontece porque, na verdade, ninguém é o controlador e todos são controlados. Infelizmente, estamos esquecidos, né, dessa situação, e esse esquecimento é que se chama Maya, onde nós recusamos a aceitar que esse universo tem um controlador, porque se aceitamos um controlador, temos que dar conta de nossas atividades pecaminosas. Assim como quando aceitamos o governo, temos que dar conta de nossas atividades ilegais. Nossa posição é que queremos continuar executando nossas atividades pecaminosas. E por isso pensamos que o modo mais fácil é negar a existência de um controlador. Essa é a artimanha, né, da nossa mente, que está sempre assim bolando planos para desfrutar e explorar esse mundo sem reconhecer que há um controlador supremo. Então esse é o princípio básico do ateísmo, do porquê as pessoas estão negando, né, a suprema personalidade de Deus. Então muita gente fala, né, tem essa propaganda atual de que Deus está morto. Assim, esse absurdo está se espalhando porque as pessoas querem continuar assim, sendo canalhas, sem nenhuma restrição. Este é o princípio básico que fundamenta a negação da existência de Deus. Porém, por mais que as pessoas neguem a existência de Deus, ele não vai morrer. Há um provérbio bengali que diz a este respeito que os abutres, né, sentem prazer em carcaças de animais mortos, especialmente na carcaça de vaca. Às vezes um abutre pode passar dias sem uma carcaça, de tal modo esse provérbio diz que o abutre amaldiçoa a vaca, desejando assim que ela morra. Mas isso não quer dizer que a vaca morrerá apenas para fazer a vontade ao abutre. De modo semelhante, os ateus são comparados a esses abutres, porque eles querem ver assim, Deus morto, para que possam ter o prazer de pensar: agora que Deus está morto, eu posso assim, fazer o que eu quiser, eu sou Deus, né? Então temos que entender que certamente há um controlador. Isso é fundamental. Se você entende isso, você se rende imediatamente. E esse é o começo do conhecimento. Porque haveríamos assim, de negar essa verdade? Se em todos os campos de atividades encontramos algum controlador finito, como podemos negar a existência de um controlador infinito desta criação? Portanto, não é sem motivo que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele usa em particular essa palavra Jagadisha, o Senhor do Universo. Ele não inventa o termo, pois em muitos e diferentes mantras védicos podemos encontrá-lo. Por exemplo, há um verso que diz: ó meu Senhor, vossas mãos são belíssimas, como a flor de lótus, mas com vossas longas garras dilacerastes a vespa
Hiranyakashipu, a vós, ó Senhor do Universo, ofereço minhas humildes reverências. Dessa forma, muitos mantras. Então, quem foi Hiranyakashipu? Ele foi um ateísta, exatamente assim, negou a existência de Deus, mas isso não adiantou nada, porque Deus apareceu como o Senhor Nrsimhadeva, essa encarnação, metade homem, metade leão, e matou esse demônio, Hiranyakashipu. Portanto, o Senhor é louvado como o controlador supremo do universo e de todas as entidades vivas. Por isso que a gente canta, né? Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Prabhupada diz que há também uma outra prece. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Que quer dizer, o Senhor do Universo, por favor, permite-me ver-vos. Então a gente canta essa canção, principalmente em frente assim, à deidade, mesmo vendo a deidade de Krishna, Krishna onipresente, ou cantando o santo nome, não conseguimos entender muito bem a presença do Senhor Krishna, porque nossos olhos, né, internos, os olhos do espírito estão assim, cegos. Então oramos para Krishna, para ele ser assim, misericordioso e nos conceder essa capacidade de vê-lo além do véu da matéria. De modo que em todas essas preces e em muitas outras, o controlador supremo do universo é reconhecido. Todos estão tentando, né, aqui a duras custas, ou explorando, né, converter-se em controladores supremos. Todo mundo quer ser o chefe, quer ser melhor que o outro, quer possuir mais. Mas isso não é possível através de esforços individuais, coletivos ou nacionais, porque todos estão tentando ser o supremo, assim, uma grande competição no mundo, todo mundo querendo, né, ser melhor que o outro. O egoísmo mesmo, né, o egoísmo. Contudo, o mundo, né, que Krishna criou, ele tem uma característica de tal modo que ninguém pode assim, converter-se no Supremo. Isso não é possível. Qualquer que seja a posição que ocupemos, vamos verificar que alguém é inferior e que alguém é superior a nós, nesse quesito material. Nenhum indivíduo pode dizer eu sou o Supremo, ninguém é superior a mim. Nem tampouco pode alguém dizer que eu sou mais baixo e que ninguém é inferior a mim. Então logo pensemos que somos os mais baixos, assim, imediatamente descobriremos que tem alguém que é inferior a nós. Então logo pensamos que somos supremos, vamos descobrir que alguém é maior, superior. Essa é a nossa posição. Estamos sempre entre o mais baixo e o mais alto. Mas a posição de Deus, de Krishna, não é assim. E o próprio Krishna, ele está falando no capítulo 7, no verso 7, ele está, na verdade, declarando a sua superioridade, onde ele diz para Arjuna: ó conquistador de riquezas, não há superior verdade a mim. Tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se em um cordão. Então, isso significa que ninguém é igual ou superior a Krishna. Se encontramos alguém que não tenha superior, aí sim podemos aceitá-lo como Deus. Pode-se definir Deus como aquele que não tem ninguém que o ultrapasse ou rivalize com ele. Esta é a versão védica. E nos Upanishads se diz também que não há ninguém que seja igual ou superior a ele. Outra característica de Deus, Prabhupada está falando aqui, é que Krishna não tem nada a fazer. Que no mundo material, quando um homem é considerado muito importante, ele tem sempre assim uma grande quantidade de coisas a fazer. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele é considerado o homem mais elevado do país, mas assim que algum distúrbio em qualquer lugar, seja climático ou de guerra, assim, em qualquer lugar do mundo, ele tem de convocar imediatamente uma reunião com o seu gabinete para considerar como tratar das situações. Quanto mais alto o seu posto, né, ainda mais num país mais elevado, ele passa a ter que regular a situação mundial de alguma forma, para não ser prejudicado, né, já que às vezes ele explora, né, os outros lugares. Então, dessa maneira, até o presidente que se julga, né, é julgado como superior, ele precisa fazer muitas coisas. Se ele não fizer nada, assim, não vai ser o homem mais elevado. Entretanto, nas literaturas védicas, vamos assim, encontrar que Deus não tem nada a fazer. Krishna pode atuar de tantas maneiras no mundo, mas não porque ele necessite fazê-lo. Entende? Que Krishna é o Supremo. Tudo é energia dele. Isso aí está no Bhagavad Gita, no capítulo 3, no verso 22. Krishna está falando para Arjuna: ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim em nenhum dos 3 sistemas planetários.
nem necessito de nada, nem tenho necessidade de obter nada, e ainda assim ocupo-me no trabalho. Então isso é maravilhoso, que mesmo Krishna, não tendo que fazer nada, ele se ocupa assim para dar o exemplo, né? Ele explica isso no Bhagavad Gita, que parece que ele está se ocupando no trabalho, mas na verdade ele só está dando exemplo. Prabhupada diz que é interessante notar a este respeito que um cavaleiro europeu que foi a Calcutá e visitou diversos templos, observou que no templo da deusa Kali, a deidade tinha assim, uma forma muito feroz, com um machadinho na mão, e cortava as cabeças dos demônios, usando-as como guirlandas. E em outros templos, ele viu a deidade ocupada em atividades semelhantes. Mas quando essa pessoa chegou no templo de Radha Krishna, ele disse: eu acho que Deus está nesse templo. Quando lhe perguntaram como ele chegou a essa conclusão, ele disse: vi que em todos os templos a deidade fazia alguma coisa, mas aqui eu vejo que Deus está simplesmente assim, tocando uma flauta, dançando, se divertindo. Obviamente ele nada tem a fazer. Esta é a conclusão, né, de uma pessoa que é muito inteligente. Na verdade, essa é a conclusão védica, né, conforme Krishna demonstra, né, em sua sabedoria. Então, hoje em dia está virando moda as pessoas afirmarem que, através da meditação, estão se convertendo em Deus, dessa maneira. Isso significa que, através da meditação, uma pessoa pode se transformar em Deus. Em outras palavras, que o próprio Deus medita e, através da sua meditação, ele se converte em Deus. Assim, isso assim não passa de um disparate, né? De um absurdo, né? Porque Deus é Deus, e Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Como que Deus vai meditar para se tornar Deus? Eu sou Deus, mas ainda não estou sendo Deus, então eu vou praticar um processo de meditar onde eu vou me tornar Deus. Isso é muito absurdo, porque Deus é Deus. Imagina, não há assim, probabilidade de Deus esquecer a sua natureza como Deus. E as pessoas estão querendo assim, colocar na mente das pessoas essa questão da divindade que somos. Assim, somos divinos como partes integrantes de Krishna. Então, mesmo assim, quando a gente observa os passatempos de Krishna como uma criança no colo, né, da sua mãe, de Yashoda, Krishna é Deus. Ele é completamente assim, consciente. É Deus. Ele não precisa assim, fazer meditação, austeridade ou penitência. Há no Bhagavatam uma história, né, quando Putana, a bruxa demoníaca, ela veio envenenar o bebê Krishna. Ela apareceu como uma bela jovem e pediu à mãe de Yashoda, né, a mãe de Krishna: ó, Yashoda, teu bebê é muito bonito, por favor, dá-me teu filho para que eu possa amamentá-lo. E Yashoda era uma aldeã muito simples, confiava em todo mundo e disse: ó sim, toma meu filho. E a Putana, ela tinha vindo só para matar Krishna, né? Ela era um demônio a serviço de Kamsa. Então a Putana, ela tinha untado de veneno os seus seios e pretendia matar Krishna, deixando sugá-los. Assim é o espírito demoníaco, né? Os demônios assim, estão sempre querendo, de alguma forma, matar Deus, né? Matar Krishna para poder dizer: ó, agora Deus está morto, Deus não existe, ou Deus é impessoal. E Krishna foi tão bondoso com a Putana, vendo que ela estava fazendo esse papel de mãe, né, de amamentar, que deixou-a amamentá-lo. Mas quando ele sugou os seus seios, ele sugou não só o veneno, mas também a vida dela, de modo que Putana caiu morta no chão e se transformou imediatamente em sua forma demoníaca original. Assim é que Deus é Deus, seja no colo de sua mãe também, Ele é Deus. Ele não precisa se converter em Deus através de processos meditativos, né, de penitências, austeridade, ou seguindo assim, regras e regulações. Todo esse absurdo. Krishna é totalmente, né, substancial e eternamente Deus, e Ele nada tem a fazer. E se uma pessoa afirma que pode converter-se em Deus adorando essa ou aquela deidade, ou meditando, devemos concluir imediatamente que ela não é Deus, mas sim, como disse o Prabhupada, é um cachorro. Ao compreender Deus, devemos ser assim, cuidadosos em aceitar apenas a conclusão védica, que diz que Deus nada tem a fazer. E pergunta-se por que Deus teria que fazer algo para se converter em Deus. Se fabricarmos assim, ouro, este ouro é artificial, não é ouro verdadeiro. O ouro é natural. E semelhantemente, Deus é natural.
Em seus passatempos infantis, no colo de sua mãe, ele é Deus. Enquanto brinca com seus amigos, ele é Deus. Enquanto está assim dançando, ele é Deus. Enquanto luta em Kurukshetra, ele é Deus. Enquanto está casado com suas rainhas, ele é Deus. Enquanto está falando, né? É tudo assim, ele sempre é Deus, não há dificuldade em compreender Deus. E tudo o que se exige de nós é que ouçamos a Krishna. Vamos ouvir com mais atenção o que Krishna está falando sobre ele para termos essa posição de poder oferecer preces com sentimentos. Aliás, fazer tudo com sentimentos em relação a ele. Entender a posição superior e transcendental de Krishna. No Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 8, Krishna está dizendo a Arjuna: eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Os sábios, que sabem disto perfeitamente, ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram com todo o seu coração. O que isso significa? Que Krishna é o manancial, né, do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva, do Senhor Brahma, e naturalmente de todos os outros semideuses e outras criaturas vivas. Ele diz no Bhagavad Gita, né, no capítulo 15, no verso 7, Krishna está dizendo: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. É só devido à vida condicionada que elas estão lutando arduamente com os 6 sentidos, que incluem a mente. Podemos também, em outro trecho, que está comprovando aqui a posição do Senhor Krishna, no Brahma Samhita 5.38, onde o Senhor Brahma explica que se estamos buscando Deus, aqui está Deus. Ele diz: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é o Shama Sundara, o próprio Krishna, com inumeráveis atributos inconcebíveis, a quem os devotos puros veem no recôndito de seus corações, com o olho da devoção untado com o unguento do amor. De modo que o ser considerado assim, mais superior dentre almas, né, encarnadas, né, aqui no caso o Senhor Brahma está fazendo o serviço da criação do universo, co-criando para Krishna. Ele sabe, porque ele sabe de tudo, o Senhor Brahma. E nesse verso do Brahma Samhita, que ele compilou, né, ele mostra a posição de Krishna. Então, os devotos puros, eles conseguem ver dentro do doce de seus corações, com o olho da devoção, que está revestido com esse unguento do amor. Essa posição que devemos atingir para compreender a posição de Deus. E Prabhupada diz que existem assim, descrições semelhantes a esta em todas as partes da literatura védica, mas que os canalhas, os demônios, eles são tão obstinados em não aceitar a superioridade ou a presença de Deus, que mesmo que os 12 mestres, né, acharyas, modelares, Brahma, Narada, Shiva, Bhisma, os Kumaras, Kapila, Manu, Vyasa, né, Devala, muitos outros devotos confirmam que Krishna é o Deus Supremo, e ainda assim eles se recusam, né, a aceitá-lo. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, também veio confirmar que ele é o Deus Supremo, né, que Krishna é o Deus Supremo. E o Srimad Bhagavatam diz: Krishna tu Bhagavan Swayam. O Srimad Bhagavatam dá uma lista também de todas as encarnações de Deus. Está no capítulo 3 do canto 1. E por fim ele vai concluir que esse nome Krishna, que aparece nessa lista, indica a suprema personalidade de Deus, enquanto que todos os outros nomes representam assim, manifestações ou encarnações de Krishna. Todos os nomes de Deus são ou partes de Deus ou porções das partes. Todos os outros nomes que estão citados no Srimad Bhagavatam. E essas partes elas se chamam Amsha, e as porções das partes se chamam Kala. E como entidades vivas somos Amsha, mas somos Amsha muito assim, fragmentadas, né? Fragmentárias. Todos os demais são Amsha ou Kala, mas Krishna é o quê? Krishna é Bhagavan Swayam, a suprema personalidade de Deus. De modo que devemos dirigir as nossas preces à suprema personalidade de Deus e a ninguém mais. Portanto, oramos, assim como Brahma faz no Bhagavad Gita, no Brahma Samhita, no capítulo 5, verso 29, onde o Senhor Brahma está orando. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor, né, que cuida das vacas, que satisfaz todos os desejos, em moradas construídas com gemas espirituais, rodeado por milhões e milhões de árvores dos desejos, sempre servido com grande reverência e afeição
por centenas e milhares de Lakshmis, de deusas da fortuna, ou Gopis. Então, Prabhupada diz que aqui Krishna é denominado a pessoa original, Adi Purusham. Todos nós devemos saber, somos pessoas. Nosso pai é uma pessoa, logo nós somos pessoas. E se remontarmos à época do pai de nosso pai, descobriremos que ele também foi uma pessoa e que seu pai era uma pessoa, e assim por diante, se formos retrocedendo até o Senhor Brahma, que é o ser vivo original, que foi assim, a primeira pessoa criada nesse universo. Então vamos descobrir também que o pai do Senhor Brahma, Vishnu, também é uma pessoa. Todos, né? Todos são pessoas e Krishna é a pessoa suprema. Essa compreensão impersonalista, né, de Deus se chama Nirarcha. Ni significa negativo e Archa significa forma. Portanto, Nirarcha significa forma negativa. Então, os impersonalistas, eles estão enganados quando pensam que Deus não tem assim, absolutamente forma alguma. Essa palavra Nirarcha não indica que Krishna não tem forma, mas sim que ele não tem forma material, como nós. A forma de Krishna existe, mas não é material. É a forma espiritual, Satityananda, Vigraha. E qual é o valor de nossa forma? Essa forma material vai mudar depois de alguns anos, logo que abandonarmos o corpo. Nossas formas mudam assim como mudamos nossas roupas, mas Deus, Krishna, não tem uma forma assim. Portanto, ele às vezes é denominado Nirarcha. Esse é o entendimento que devemos ter dessa palavra, né? A negação da forma material, mas não da forma espiritual, porque a forma existe. Isso também está explicado no Brahma Samhita. O Senhor Brahma vai descrever a forma de Krishna no verso 30 ao 32 do capítulo 5, onde ele está dizendo: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta, com olhos exuberantes como pétalas de lótus, com a cabeça ornada com uma pluma de pavão, com sua bela forma tingida com o matiz de nuvens azuladas, e seu encanto incomparável, que cativa milhões de cupidos. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, cuja forma transcendental é plena de bem-aventurança, verdade e substancialidade, e que é, portanto, plena do mais deslumbrante esplendor. Cada um dos membros desta forma transcendental possui em si mesmo as funções completamente desenvolvidas de todos os órgãos e vê, mantém e manifesta eternamente infinitos universos, tanto espirituais quanto mundanos. Então podemos ver aqui, nesse verso, assim, a descrição perfeita de uma pessoa. Toca flauta, né? Tem uma pena de pavão no cabelo, tem a cor azulada. Enfim, o Senhor Brahma, como o ser mais superior aqui desse planeta material, ele observou Krishna diretamente e criou o universo sob as ordens, né, de Vishnu, Krishna, e está dando aqui toda a referência, toda a literatura, e mesmo assim as pessoas, né, querem negar a forma, né, de Krishna. Esse verso ele é cantado todo dia de manhã, assim, em frente à deidade, né? Então, Govinda Adipurusham, Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusham, Tamaham Bhajami, Venum Panantam Aravinda Dalaya Taksham, Bhavatam Samasitam Buddha Sundarangam, Kandarpa Koti Kamanyaya Vishesha Shobham, Govindam Adipurusham, Tamaham Bhajami. Bom, todo mundo conhece essa música, né? Então sempre cantamos para lembrar como realmente é o Senhor descrito pelo ser, né, supremo, assim, Brahma, ser supremo dentro da matéria. Então essa forma de Krishna não tem assim, nada a ver realmente com as formas materiais. E os impersonalistas vêm e dizem: vocês falam que Krishna tem uma forma, nesse caso como vocês podem dizer que ele é o supremo? O Brahman impessoal é que é o supremo. O Brahman pessoal não tem forma, mas o Bhagavad Gita nos informa que Krishna é a fonte até mesmo do Brahman pessoal. Até isso Krishna está falando no capítulo 14, né, no verso 27. Krishna está falando: eu sou a base desse Brahman impessoal, que é a posição constitucional de felicidade última e que é imortal, imperecível e eterno. De modo que
essa estação de felicidade última, ela está sendo emanado pelo próprio Krishna. Então Krishna é a origem, é a fonte que emana esse brilho de bem-aventurança no qual nós estamos assim situados. Igual Chaitanya Mahaprabhu diz que estamos vivendo num oceano de bem-aventurança, mas não estamos percebendo isso porque a Maya, né, encobriu o nosso coração. Então o Prabhupada diz que Krishna certamente ele tem uma forma, mas como se afirmou, né, anteriormente, a sua forma é Satchitananda Vigraha. Ela é eterna, plena de bem-aventurança e de conhecimento. O Senhor Brahma resume, né, os atributos do corpo transcendental de Krishna dessa maneira no Brahma Samhita, verso 1, capítulo 5, onde ele diz, né, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Nadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Que Krishna ele é conhecido como Govinda, ele é o Deus Supremo, e ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado. Que Krishna é a origem de tudo, e ele assim, não tem outra origem. Krishna é a causa primordial de todas as causas. Então, o Senhor Brahma, no seu primeiro, né, verso desse importante capítulo 5 do Brahma Samhita, já está dizendo assim, quem é Krishna, depois ele descreve como Krishna é, enfim, é recomendável, né, ler o Brahma Samhita para termos uma intimidade desse conhecimento que revela Krishna. Essa palavra Govinda significa que Krishna é aquele que dá prazer aos sentidos, que nós percebemos o prazer através de nossos sentidos. E por esse motivo, Krishna é o reservatório do prazer. Então, é chamado Govinda. Qualquer busca de prazer que estejamos fazendo e sentindo, isso está vindo de Krishna. Só que estamos buscando numa plataforma pervertida. Mas se compreendemos que esse prazer vem de Krishna e nos associamos diretamente com Krishna, então a nossa, né, percepção de prazer ou bem-aventurança vai ser muito maior. Se servirmos, né, a Krishna com os nossos sentidos purificados, e aí está, né, a causa de praticarmos a Bhakti Yoga, que vai purificar a mente, que é a sede dos sentidos, nós vamos começar realmente a saborear o prazer deste reservatório supremo. Então, como é que nós podemos descrever Deus ou compreender as suas glórias? Isso não é possível, porque Deus ele é ilimitado, entende? Nós não temos capacidade para provar para os outros que vamos descrever Krishna. Por isso que existem, né, as escrituras, ditas pelos sábios iluminados e pelo próprio Krishna. Então, não obstante, assim, sem levar em conta as nossas limitações finitas, podemos expressar os nossos sentimentos e dizer para Deus em oração, assim, meu Deus, meu Senhor. Isso vai ser aceito, porque Krishna ele está dentro do nosso coração o tempo todo e ele está observando a nossa atitude de amor. É pelo amor que conquistamos, né, a atenção de Krishna, realmente, porque Krishna é amor infinito e o nosso amor por ele é uma parte do amor de Deus. E o Senhor Chaitanya, ele está dizendo, né, está nos ensinando a orar dessa maneira. No seu 5º verso do Shikshastra, ele diz assim, ó filho de Maharajananda, eu sou teu servo eterno, embora ou seja, de uma forma ou outra, eu caí aqui nesse oceano de nascimentos e mortes. Por favor, Krishna, né, me tira desse oceano de mortes e coloca-me como um dos átomos, né, a serviço aos seus pés de lótus. Então, assim, Chaitanya está dando assim, o padrão que devemos seguir assim, com essa prece, né, que ele deixou aqui nessa oração do Shikshastra. Simplesmente olhe para Deus com um sentimento de coração e Krishna vai ouvir. Né, que nós devemos apenas assim, querer ser colocados como um dos átomos aos pés de lótus de Krishna para prestar serviço a Ele. Nada mais, assim, porque não precisamos pedir as coisas para Krishna, porque Ele já sabe exatamente, né, o que estamos precisando. Então, apenas Krishna me coloque em seu serviço. Quando cantamos também o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estamos pedindo, né, que Srimati Radharani nos dê a misericórdia de servir a Krishna. Dessa maneira, assim. É uma oração, o Mahamantra Hare Krishna. Porém, temos que cantar com sentimento verdadeiro. Porque todo mundo está orando a Krishna, a Deus, assim, mesmo sem saber quem é Deus, né? Nós somos assim, mendigos eternos. Assim, todo mundo está rezando com algum interesse. Mas mesmo assim, se rogamos, né, a Deus assim, por algum motivo, né, dai-me assim, algum dinheiro, dai-me auxílio, uma bela casa, uma bela esposa, o alimento, assim, me ajuda, assim também é bom que pelo menos você está se colocando numa posição onde você vê Deus como um supridor, né, alguém que pode realmente estar controlando algumas coisas na sua vida, mas esse não é o padrão de prece que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. Nossa única prece deve ser que
que o Senhor Krishna nos capacite a servi-lo nascimento após nascimento. A nossa prece deve ser: querido Senhor, vós sois tão grande que quero ocupar-me em vosso serviço. Tenho servido a todos esses canalhas e não estou satisfeito. Agora eu venho até vós, por favor, ocupai-me em vosso serviço. Né? Então essa é a última palavra em prece, né? Suplicar a Deus para nos ocuparmos em atos de amor que vão satisfazer a Krishna, que vai assim, nos dar a realização da nossa real posição e desenvolver esse amor, né? Esse sentimento de devoção em relação a Deus. E só nessa posição é que realmente seremos felizes, que vamos estar em paz no nosso coração. Algumas pessoas, elas queixam-se de que quando oram a Deus não sentem a sua presença. E devemos saber que isso não, né, isso se deve ao que? A nossa própria incapacidade, e não a incapacidade de Deus, porque nós não somos assim, receptivos a Krishna, né? Nosso coração está muito duro, assim. Mesmo sabendo da posição de Krishna, o nosso amor, assim, nosso coração não se derrete por Deus realmente. Então a presença de Deus só vai poder ser sentida quando você estiver rendido nesse amor mais puro por Deus. Por isso que pratica-se, né, o processo de cantar, de ouvir sobre Deus, de trabalhar de alguma forma para Krishna. Isso vai purificar a nossa existência e vamos realmente nos tornar assim, capazes de sentir Deus em nosso coração, ou como uma fonte da nossa própria alma. Porque há duas assim, concepções de presença, né? Que é a concepção física e a concepção vibratória. Essa concepção física é temporária, enquanto que a concepção vibratória é eterna. De modo que quando saboreamos ou desfrutamos dos ensinamentos de Krishna no Bhagavad Gita, ou quando cantamos Hare Krishna, devemos saber que através dessas vibrações, Krishna ele se faz imediatamente assim, presente. Porque Krishna é absoluto. E por causa disso, a sua vibração é tão importante quanto sua presença física. Então, quando sentimos assim, saudade de Krishna ou do mestre espiritual, devemos apenas tentar relembrar as suas palavras de instrução e não sentiremos mais essa saudade, se entendermos esse ponto absoluto de que o mestre e Krishna estão presentes em suas palavras. Essa associação com Krishna e com o mestre espiritual deve ser associação através da vibração e não através da presença física. Prabhupada diz que esta é a associação verdadeira, porque nós damos assim, muita importância ao ato de ver, mas quando Krishna esteve presente aqui nessa terra, muitas pessoas o viram e não compreenderam que ele era Deus. Portanto, qual é a vantagem de ver? Se virmos Krishna, não o compreenderemos, mas se ouvirmos os seus ensinamentos cuidadosamente, nós poderemos alcançar essa plataforma de compreensão. Podemos pôr-nos assim imediatamente em contato com Krishna através da vibração sonora. Portanto, nós devemos dar mais importância à vibração sonora de Krishna e do mestre espiritual. Prabhupada diz. Então vamos nos sentir assim felizes, e não vamos sentir essa questão da separação. Arjuna também, quando Krishna partiu desse mundo, ele foi incitado a ler as instruções de Krishna, então Arjuna também não sentiu essa separação. O Bhagavatam explica, né? Arjuna ficou assim, dominado pela aflição, mas quando ele começou a se lembrar das instruções do Bhagavad Gita, ele se acalmou. Porque Arjuna era um amigo assim, constante de Krishna. De modo que quando Krishna foi para a sua morada, imagina, você era amigo de Deus, né? Então diretamente sabia que Krishna era Deus, e Arjuna assim, ficou totalmente oprimido. Mas pela simples lembrança, né, de seus ensinamentos, nessa vibração, ele se aliviou das dores da separação. Então Krishna está sempre presente. De modo que sempre que sentirmos separação de Deus, quando o nosso coração estiver mais purificado ou adocicado, vamos dizer assim, é melhor nos lembrarmos dos ensinamentos. Então esses ensinamentos do Bhagavad Gita, eles foram transmitidos de Krishna para Arjuna, para a própria felicidade de Arjuna e também para a felicidade de todos os homens. Todo mundo que se absorver nos ensinamentos do Bhagavad Gita, né, eu sou um exemplo disso, assim, encontra uma paz assim, completamente transcendental. Né, porque é o conhecimento de Krishna, é Krishna se manifestando intuitivamente através daquelas palavras na nossa vida. Então, de modo que quando você está em paz, você se sente naturalmente assim, feliz, realizado, né, satisfeito em si mesmo. Então Krishna indica, né, isso, que o Bhagavad Gita foi falado para a felicidade de todo mundo, no começo do 10º capítulo, onde ele diz: meu caro amigo Arjuna de braços poderosos, ouve novamente minha palavra suprema.
a qual transmitirei a ti para teu próprio benefício, e a qual dar-te-á grande alegria. Se ouvirmos e seguirmos cuidadosamente as palavras do Senhor Krishna, alcançaremos, assim, não somente a paz no mundo, mas também a paz suprema, Param Shantim. Tudo que se requer é que busquemos, né, refúgio aos pés de lótus de Krishna e lhe prestemos, né, serviço, cantando as suas glórias, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, e levando adiante esse movimento para a consciência de Krishna aos 4 cantos do mundo. Krishna, ele promete que através de tal rendição a ele, né, a paz e a vida eterna vão assim, se suceder automaticamente. Ele diz no Bhagavad Gita, no verso 62 do capítulo 18, ó descendente de Bharata, rende-te a ele, Krishna, completamente, por sua graça, alcançarás a paz transcendental e a morada suprema e eterna. Então acho que me alonguei muito aqui. E então, quando orarmos para Krishna, vamos agora entender mais profundamente sobre a natureza da vibração, do verbo, né, das nossas palavras, assim, que quando oramos para Krishna, essa oração também se torna absoluta em si, já que tem a referência com Krishna. Então, espero que vocês tenham apreciado, né, essas palavras, essa aula, conjuntamente, né, com a potência de Srila Prabhupada. E deixo aqui essa luz para vocês realmente assim, meditarem hoje. Que Deus abençoe todos. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.